Olá, então, pessoal, vou fazer mais um breve resumo aí. Então, o assunto de hoje é sobre ah, um tema aí que vai ser tratado nas aulas aí, o que foi tratado nas aulas, né? O assunto é sobre o dualismo, que vai surgir ali é dito que surge ali na filosofia socrática, dualismo entre corpo e alma, a diferença entre duas realidades que compõem, então, o que a gente chama de ser humano. Então é com Sócrates que se inicia essa tradição. É dito, né, que foi Sócrates que iniciou essa tradição de separação entre duas realidades, ou seja, o ser humano compondo duas realidades. Então a gente já entra em detalhes, né? Assim, só para ressaltar que Sócrates é dito que Sócrates é o fundador da moral ocidental, como a gente conhece hoje, né? Inclusive aquele que influenciou, né? Primeiro a influenciar sobre esses assuntos de natureza essencialista no sentido da realidade humana. Então, é dito isso, né? Já se sabe, né? Já se sabe não, né? Se sabe que Sócrates é um autor que não escreveu nada, que não deixou nada escrito, nenhum texto, que fazia as suas reflexões assim, fazia suas reflexões na dinâmica, né, no debate, no diálogo. Então era um cara que é dito que ele costumava a caminhar ali pela cidade de Atenas, debatendo os assuntos com as pessoas ali em loco, ao vivo ali, no momento ali. Então ele tinha os seguidores dele, e essas pessoas seguiam ele e ele ia conversando e debatendo, e assim aparecia pessoas também para entrar na conversa. Alguns não gostavam, outros não gostavam tanto dessa situação, porque no debate ali, às vezes, naquela hora ali mesmo, o próprio Sócrates debatia com a pessoa e fazia a pessoa que se achava sabichão, né, passar vergonha e tudo mais. Isso aí eu vou falar mais num outro resumo sobre isso especificamente. Então ele fazia os debates dele assim ao vivo, né, com as pessoas ali que participavam ali, né, quando ele estava caminhando, fazendo o trabalho dele, né? Que ele dizia que era movido por uma divindade, né? Era um Deus que falava para ele que ele tinha que fazer esse trabalho. Então, o que se sabe então, né, já que ele fazia a filosofia dele, né, caminhando, né, e dialogando, o que se sabe de Sócrates é aquilo que foi escrito sobre ele, né, pelos próprios discípulos, por alguns, por exemplo, até teve um poeta que escreveu, se não me engano, Aristófanes escreveu um poema meio que ironizando Sócrates. E é a partir dessa produção, né, desse referencial bibliográfico ali da época, até acho que até Aristóteles escreveu alguma coisa sobre Sócrates, mas Aristóteles não teve contato pessoalmente, né, com o Sócrates. Quem teve contato foi o mestre do Aristóteles, né, Platão. Mas dizem que até os registros do Aristóteles são registros assim, seguros, né? Até mais objetivos do que o dos outros, até mais objetivos, dizem, né? Até mais objetivos que o dos alunos do próprio Sócrates. Porque o Aristóteles era um filósofo objetivo, né? Então a gente determina as doutrinas que o Sócrates ensinou através desse compêndio, né? É o que se coloca sobre Sócrates. Então, uma das doutrinas, que nós vamos comentar aqui agora, uma das doutrinas era justamente essa, né, de existir uma diferença entre o corpo e a alma. Então, segundo o que dizem, né, o que diz a tradição filosófica, né, que Sócrates ele teve início na sua jornada filosófica se aproximando de filósofos pré-socráticos, de doutrinas pré-socráticas, mas que daí quando surge o movimento da sofística e os sofistas, né,
E os sofistas, eles alteram a preocupação da filosofia com, sabe, eles deslocam aquela preocupação com a natureza e com a natureza íntima de todas as coisas, ou a natureza última de todas as coisas. Ou seja, né, os primeiros filósofos ali, preocupados em saber o que é, qual é a origem de tudo, né, e o que é essa origem, né, de onde veio todas as coisas e qual é a natureza íntima e última de todas essas coisas no universo. Os sofistas, eles já vão se preocupar com a natureza humana, o que é o ser humano, né, qual é a natureza última, íntima do ser humano. Sócrates, ele vai entrar dentro dessa discussão também. E uma das doutrinas, então, que Sócrates vai estar defendendo, né, seria justamente essa, né, o que o ser humano, né, respondendo à questão, né, qual é a natureza íntima do ser humano, qual é a natureza do ser humano, o que é o ser humano, o que é o homem, ou o que é o ser humano. E o Sócrates, ele vai estar dizendo que o ser humano é a sua essência, e a sua essência, a verdadeira essência do ser humano é a alma dele, no sentido de psique. Tem duas palavras aí que às vezes se confundem com alma. Uma é daimon e outra é psique. A palavra que o Sócrates está utilizando como alma é a palavra psique, que significa alma no sentido intelectual. Seria o que? Para Sócrates, é na alma que está a capacidade racional do ser humano. Então, o ser humano, ele como essência, a alma dele no sentido intelectual. Essa alma é da alma do ser humano, segundo Sócrates, que nasce toda a capacidade racional do ser humano, toda a capacidade intelectual, e ao mesmo tempo é o eu pessoal do ser humano. O ser humano não se resume à estrutura material dele. Em essência, o ser humano o eu pessoal do ser humano é aquilo que está na alma do ser humano, segundo Sócrates. Então, veja só, existe um dualismo aí, porque se você for ver pela doutrina, tanto do Platão, que é uma doutrina que se mistura com a doutrina do Sócrates, do mestre dele, né? Platão era aluno do Sócrates, e a doutrina de Platão se mistura muito com os pensamentos, né? As ideias de Platão se misturam muito com as ideias de Sócrates. E você vai ver que nesses dois pensadores, a realidade material, tanto do mundo material, isso eu já estou passando para Platão já. Isso aí também, num vídeo futuro, talvez eu comente isso aí. Mas é perceptível, tá chovendo aqui, eu vou ter que entrar na minha cabine. Acho que aqui não vai fazer tanto barulho. Daí vai capaz de atrapalhar o áudio aí. Então, Platão, ele vai estender essa visão do Sócrates para a realidade material, mas você já encontra tanto em Sócrates e mais em Platão, no sentido daí da realidade exterior, né, no mundo exterior, nosso mundo material. Você vai perceber que esse discurso essencialista do Sócrates, ele de certa maneira, ele coloca? Ele coloca que a realidade espiritual, né, a realidade intelectual, a realidade interior do ser humano, no sentido espiritual mesmo, seria muito mais importante do que a realidade material do ser humano, que é o corpo. Então aí é o dualismo que eu estava falando, entre corpo e alma. Sócrates, ele não que o corpo não tenha valor nenhum, né, e que a pessoa então tem que se destruir, né, ser autodestrutivo com o corpo, porque libertar a alma do corpo, que é toda essa ideia. Não é exatamente isso, né? Apesar de que alguns socráticos depois, né, alguns seguidores da doutrina socrática vão ir por esse caminho, como é que eu posso dizer, esse caminho extremo, né? Tem um só, na verdade, né? Um só, que é um socrático, dito socrático menor, que vai levar às últimas consequências essa doutrina aí. Não vou citar ele aqui, na verdade nem tem muita coisa sobre ele, é um socrático assim, bem pouco conhecido, né? Ele dito que ele é o persuador da morte, assim, é um apelido que deram para ele.
mas que vão levar às últimas consequências esse desprezo pela materialidade, inclusive a materialidade do corpo. Então já é possível encontrar na doutrina socrática uma espécie de desprezo pelo corpo. O corpo não é a essência humana ou a natureza última e íntima do ser humano não se resume ao aspecto material do ser humano, que é o corpo, mas sim ao aspecto interior, intelectual, a alma, o eu espiritual no sentido de intelectual, de racional. Sempre lembre disso. Sócrates está falando que a alma do ser humano é a essência do ser humano, porque é na alma do ser humano que existe a racionalidade. Então a natureza íntima do ser humano é a alma no sentido intelectual, racional. O ser humano ele é o que é porque ele é racional, porque ele tem uma alma racional. A inteligência humana mora ou está na alma do ser humano. Então já é o tal do dualismo que estou falando aqui. Dualismo é corpo diferente de alma. Se então for perguntado em algum exercício, né, que eu venha propor aí, como por exemplo, o que é a natureza do homem segundo Sócrates, que vocês têm que responder que o ser humano, né, segundo Sócrates, ele tem duas distinções, né? Ele se divide em duas naturezas, uma corpórea, material, e uma incorpórea, imaterial. Mas a essência humana, segundo Sócrates, é a alma do ser humano, pois é na alma que você encontra a capacidade racional, a capacidade intelectual, o eu pessoal do ser humano. E o eu pessoal do ser humano é basicamente esse eu racional. O que faz o ser humano é a capacidade racional que o ser humano tem, e essa capacidade racional está na alma do ser humano. Então, é lógico que nesse sentido que Sócrates defende então uma natureza intelectual do ser humano. O ser humano né, em suma, reduzindo a natureza humana, se nós fôssemos reduzir, a parte corpórea não é tão importante. A parte material humana não é tão importante, mas sim a parte interior, intelectual do ser humano. O ser humano só é o ser humano porque ele é racional, porque ele pensa, ele é intelectual, segundo a tradição socrática. Então, esse é o toque aí que eu quero deixar para vocês.